Olá, você consumidor. Vamos a mais uma dica? Hoje vamos falar de danos morais. Primeiramente, devemos pensar que a nossa regra no direito brasileiro, ela diz que aquele que alega deverá provar o alegado. Então, o ônus recai sobre quem faz a alegação. No caso do dano moral, eu terei que provar a violação da minha honra, imagem ou privacidade. Em muitos dos casos, isso torna-se demasiadamente gravoso, pesado, impossível às vezes. Mesmo com a tecnologia em alta, com as redes sociais se tornando cada vez mais uma parte do nosso dia a dia, mesmo assim, em muitos casos, são difíceis provar a violação da nossa honra subjetiva e às vezes até mesmo a nossa honra objetiva. O que fazer? No nosso Código de Defesa do Consumidor, como no nosso sistema jurídico do consumidor, nós temos a possibilidade de fazer a prova do dano presumidamente, muito chamado e conhecido de dano moral in re ipsa, uma expressão latino-jurídica utilizada comumente no meio jurídico. Mas realmente, como fazer a prova do dano moral in re ipsa? Você, advogado, já deve ter passado algumas vezes, ouviu falar sobre as decisões que trouxe nelas o mero aborrecimento, derrubando toda a tese elencada pelo autor na demanda e afastando a indenização por danos morais. Pois bem, a nossa jurisprudência e doutrina já tem alguns fatores que são considerados como danos morais in re ipsa. A exemplo, quando você ainda existe um débito ou é irregular ou está sendo cobrado de maneira incorreta e a empresa que ele cobra, ela faz um registro indevido também no órgão de defesa e proteção ao crédito. Há exemplos de SPC, Serasa e alguns outros. A prova da inexistência da dívida, ela por si só já se configura presumidamente que o registro gerou o dano moral, não necessitando você ter que fazer prova que sofreu constrangimento com o registro ou na busca de novos créditos. Um outro caso muito emblemático e conhecido é o overbook, a venda excessiva de passagens aéreas por companhias aéreas. E aí, no momento em que você se desloca para fazer a sua bela viagem, seja a trabalho, negócio ou a passeio, você não conseguirá embarcar porque excedeu a lotação. Inclusive, no caso do overbook, já se tem, inclusive, uma descrição, uma determinação da reparação pelo dano moral. Mas me digam aí vocês, se nós não tivermos diante desses dois casos, mas temos a necessidade de confrontar o ilícito civil que vem contra a gente e precisamos da reparação, nós vamos abrir mão do dano moral porque é muito difícil fazer a prova dele, ou às vezes é impossível? Ou tem uma forma de transformarmos todo esse dano e constrangimento em dano moral presumido, no famoso dano moral in re ipsa? Aí vai uma dica para você. Ao contrário do direito previdenciário, no direito do consumidor, seja a empresa que for que lesou o nosso direito, estatal, paraestatal ou privado, nós não temos a obrigação de litigar primeiramente na área administrativa para somente depois buscar o judiciário. Porém, para a configuração do dano moral presumido, nós podemos buscar voluntariamente com registros válidos e pertinentes a empresa e dar a ela a oportunidade de, frente ao ilícito civil, fazer a devida reparação
sem custos aleatórios, sem lhe pagar nenhum tipo de indenização, sem ter que ofertar nada em troca desta resolução amigável. Tudo isso você faz pela condição de que ela, resolvendo o problema, não será buscado o judiciário. É certo a gente afirmar que quando a gente busca uma empresa nessa modalidade e ela repara o dano, nós às vezes suportamos alguns custos no caminho, com transporte, com requerimento, com o tempo que a gente leva para tentar resolver a demanda, e que nós não vamos ver estes custos reparados. Tudo bem, mas sempre lembre, a justiça não é uma forma de ganho pessoal ou enriquecimento pessoal. A justiça é o local para indenizar todas as perdas que nós sofremos. E a força da sentença e o poder do juízo do magistrado está exatamente na reparação. Ok? Então fica a dica. Quer fazer o dano moral em rei ipsa, o dano moral presumido? Já sabe como fazê-lo. Chega de ouvirmos a expressão mero aborrecimento. Tudo depende de você, advogado. Tudo depende de você, consumidor. Fica a dica. Se gostou desse vídeo, inscreve-se no canal, dá um joinha e ativa o sininho para receber as novas postagens. Nós esperamos por você.